Você já percebeu como, para algumas pessoas, gastar dinheiro nunca é um momento de prazer, mas de culpa? Mesmo quando a conta fecha, mesmo quando o valor cabe no orçamento, algo aperta por dentro. Uma sensação estranha, silenciosa, quase automática. Essa culpa não surge por acaso, nem é falta de controle ou simples medo de ficar sem dinheiro. Ela é um sinal, um alerta emocional construído ao longo de anos, moldado por experiências invisíveis, frases repetidas, situações vividas e decisões que ninguém ensinou a processar. Enquanto alguns gastam sem pensar e dormem tranquilos, outros compram o básico e passam dias se punindo mentalmente. O que quase ninguém percebe é que essa culpa não fala sobre o dinheiro em si. Ela fala sobre identidade, segurança, merecimento e medo. E entender isso muda completamente a forma como você se relaciona com cada real que entra e sai da sua vida. A culpa ao gastar dinheiro nasce muito antes da primeira fatura ou do primeiro salário. Ela se forma em ambientes onde o dinheiro era escasso, conflituoso ou emocionalmente carregado. Crescer ouvindo frases como "dinheiro não dá em árvore", "isso é desperdício" ou "a gente não pode", cria associações profundas entre gastar e perigo. O cérebro aprende que gastar significa perder segurança, status ou aprovação. Com o tempo, essa programação se transforma em um mecanismo automático de autopunição. Mesmo quando a realidade financeira muda, o sistema emocional continua operando com regras antigas. É por isso que pessoas adultas, produtivas e responsáveis se sentem erradas ao investir em si mesmas. Não é sobre irresponsabilidade, é sobre sobrevivência emocional aprendida cedo demais. E enquanto essa origem não é reconhecida, cada decisão financeira vira um campo minado psicológico, onde o medo fala mais alto do que a lógica. A culpa também funciona como uma forma de controle interno. Quando o ambiente externo foi imprevisível, o cérebro cria regras rígidas para evitar dor futura. Gastar passa a ser interpretado como perder controle. O problema é que esse mecanismo não protege, ele paralisa. Pessoas presas nesse padrão costumam economizar demais, adiar decisões importantes e evitar qualquer gasto que envolva prazer, descanso ou crescimento pessoal. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um juiz interno. Cada compra vira um julgamento moral, cada escolha gera ansiedade. Com o tempo, isso cria uma relação distorcida, onde poupar não traz paz e gastar nunca traz satisfação. O curioso é que, mesmo acumulando algum dinheiro, a sensação de escassez permanece, porque o conflito não está na conta bancária, está no significado emocional atribuído ao dinheiro. Em muitos casos, a culpa ao gastar dinheiro não impede o gasto, ela o transforma em sabotagem. A pessoa compra, mas não desfruta. Compra e se arrepende. Compra e se pune. Esse ciclo cria um padrão onde o dinheiro sai acompanhado de sofrimento emocional, reforçando a ideia de que gastar é sempre errado. Com o tempo, isso pode levar a decisões impulsivas seguidas de arrependimento profundo, ou ao extremo oposto, uma rigidez financeira que impede qualquer avanço. O cérebro aprende que não existe escolha certa. Gastar dói, não gastar também dói. Esse conflito constante drena a energia mental, afeta a autoestima e mantém a pessoa presa em um estado de tensão financeira contínua. Não é falta de disciplina, é um sistema emocional em conflito permanente. A culpa ao gastar dinheiro quase sempre está ligada à sensação de não merecimento. Pessoas que cresceram associando valor pessoal ao sacrifício tendem a acreditar inconscientemente que conforto, prazer ou facilidade precisam ser conquistados com sofrimento. Se algo vem sem dor, parece errado. Esse padrão cria adultos que trabalham muito, se esforçam constantemente, mas sentem culpa ao usufruir do próprio esforço. O dinheiro vira uma prova moral, não um recurso. Gastar consigo mesmo gera a sensação de estar quebrando uma regra invisível. Essa lógica mantém a pessoa sempre em dívida emocional consigo mesma. Mesmo quando tudo parece certo externamente, internamente existe a sensação de que algo está fora do lugar. Enquanto essa identidade não é questionada, o dinheiro nunca traz tranquilidade. Outro elemento central da culpa ao gastar é o medo do futuro. Não um medo racional, mas um medo difuso, constante, difícil de explicar. A sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Pessoas com esse padrão costumam viver em estado de alerta financeiro permanente. Cada gasto é visto como uma ameaça à sobrevivência futura.
Mesmo pequenas compras ativam cenários catastróficos: faltar dinheiro, perder tudo, depender de alguém. Esse medo mantém o corpo em tensão e o cérebro em modo defensivo. O problema é que viver assim impede planejamento saudável. O futuro vira uma fonte de ansiedade, não de construção, e o presente se torna um campo de renúncia contínua. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade financeira e culpa financeira. Responsabilidade gera clareza, planejamento e escolhas conscientes. Culpa gera medo, rigidez e punição. Pessoas responsáveis avaliam, decidem e seguem em frente. Pessoas dominadas pela culpa ficam presas no arrependimento eterno. Confundir esses dois estados é um erro comum. A culpa não torna ninguém mais disciplinado, ela apenas cria um relacionamento emocional tóxico com o dinheiro. Enquanto a responsabilidade olha para números, a culpa olha para a identidade, e identidade, quando atacada, reage com defesa, negação ou paralisia. Reconhecer essa diferença é um passo silencioso, mas poderoso para quebrar ciclos que duram décadas. A longo prazo, a culpa ao gastar dinheiro não afeta apenas o bolso, ela afeta decisões profissionais, relacionamentos e qualidade de vida. Pessoas evitam investir em cursos, saúde, descanso ou experiências que poderiam ampliar visão e renda. O dinheiro fica parado, mas a vida também. Ao mesmo tempo, a frustração cresce. Surge a sensação de estar sempre atrasado, sempre se privando, sempre esperando o momento certo que nunca chega. Esse padrão cria um desgaste emocional silencioso, difícil de explicar para quem não vive isso. Por fora parece controle, por dentro é exaustão. E enquanto esse ciclo não é interrompido, qualquer aumento de renda tende a vir acompanhado do mesmo sentimento de culpa, apenas com números maiores. Existe um benefício invisível em compreender o que a culpa ao gastar revela psicologicamente. Quando essa compreensão acontece, o dinheiro deixa de ser um campo de batalha emocional e passa a ser um instrumento neutro. As decisões ficam mais leves, o planejamento se torna possível, o medo perde força. Não porque o risco desaparece, mas porque ele deixa de controlar cada escolha. Pessoas que rompem esse padrão não passam a gastar sem critério, elas passam a gastar com consciência e sem punição. E isso muda tudo. O dinheiro começa a trabalhar a favor da vida, não contra a mente. A transformação não acontece com promessas milagrosas ou cortes extremos. Ela começa quando a pessoa percebe que a culpa não é um sinal de virtude, mas de um conflito antigo pedindo resolução. A partir daí, cada decisão financeira deixa de ser uma prova de valor pessoal e passa a ser apenas uma escolha estratégica. Esse ajuste interno não chama a atenção externa, mas gera um efeito profundo. Mais clareza, menos ansiedade, mais presença. O dinheiro continua entrando e saindo, mas o sofrimento diminui. E quando o sofrimento diminui, a capacidade de construir aumenta. Ignorar esse padrão mantém a pessoa presa em um ciclo onde nunca é suficiente. Nem ganhar mais, nem gastar menos. A culpa se adapta, ela cresce junto com a renda. Por isso, muitas pessoas melhoram financeiramente, mas continuam emocionalmente presas. O alerta aqui é simples e direto. Enquanto a culpa dirigir suas decisões financeiras, o dinheiro nunca trará segurança real. Ele será apenas mais uma fonte de tensão. Entender isso cedo evita anos de frustração silenciosa e escolhas feitas a partir do medo, não da consciência. Se este conteúdo fez sentido, curta este vídeo para que mais pessoas entendam a relação emocional que tem com o dinheiro. Comente se você já sentiu culpa ao gastar mesmo quando podia. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando temas que ninguém ensina sobre dinheiro e mente. E acesse o link da descrição, onde sempre há um material recomendado que pode te ajudar a reorganizar sua relação financeira de forma prática e consciente. Esse passo pode parecer pequeno, mas para muitas pessoas ele marca o início de uma virada silenciosa e duradoura.